Oi, gente. Bom dia. Bem-vindos ao nosso canal Indiauara Nui, Tarô, Astrologia e Conteúdos da Nova Era. Há mais de 30 anos eu jogo tarô. Começou talvez como uma brincadeira. Quando criança, eu e uma amiga minha tivemos contato com o tarô da mãe dela, que era um tarô mitológico. Também, quando criança, eu tive contato com a astrologia, com esse tipo de análise das personalidades das pessoas, né? Do momento astrológico, planetas, Saturno, Mercúrio retrógrado, eclipse, isso sempre fez parte da minha vida. Eu li Linda Goodman quando tinha 10 anos, aquele primeiro livro dela que chegou no Brasil, né? Que era Seu Futuro Astrológico. E eu adorei. Aí eu já li meu signo, meu ascendente, minha lua. E aí eu não tinha muito a dimensão do que era o mapa astral, né? Eu tinha mais a ideia, tal pessoa é de leão, é de escorpião. E aí eu ia mapeando isso, ia testando, né, minhas hipóteses, ia desenvolvendo de uma forma mais introjetada mesmo na minha percepção, na minha história de vida, o que aquilo significava. Eu sempre me aproximei muito, li, vivenciei conteúdo de ocultismo, esoterismo, esses tais conteúdos da nova era. Por que Indiauara Nui? Na verdade, eu nasci Maria. Eu ainda sou Maria para os conteúdos da vida, digamos, civil, prática. Mas a minha leitura de tarô, limpeza energética, leitura de mapa astral, eu ancoro através desse nome medicina, que é Indiauara Nui. Primeiro eu recebi Indiauara e depois eu recebi o Nui. Vou explicar para vocês exatamente o que significa isso, nome medicina. Cada um de nós é um ser único. E essas nossas características que diferenciam das outras pessoas, elas são um remédio que a gente pode trazer para o mundo e para nós mesmos, quando a gente vive em sintonia com a nossa realidade, a gente honra, respeita e fortalece ela, é a nossa missão no mundo, ser a gente mesmo. A gente nasceu com essas características por algum motivo que o universo, né, desejou, escolheu. Então, esse faz parte da equação da matemática do universo e quem sou eu para poder renegar, né, a minha própria equação pessoal. Nós podemos ser um remédio para o mundo e nós podemos ser um veneno também. Quando a gente está em negação de si mesmo ou quando a gente está combatendo aquilo que a gente naturalmente é, a gente vai estar sendo envenenado e a gente está envenenando o nosso ambiente, porque a gente vai estar antinatural, insatisfeito e a gente vai passar a exigir mais dos outros, culpar os outros e a gente mesmo. E esse peso que a gente vai carregar, a gente vai buscar dividir, né, com os ambientes e as pessoas. E nesse momento a gente contamina. Isso depende não só de uma escolha consciente, mas a escolha consciente ela ajuda muito. Não quer dizer que você vai ter que ser sempre aquilo. Você está em evolução e você pode buscar desenvolver características que você não tem naturalmente, mas você não pode renegar aquilo que você faz com o mínimo de esforço e o máximo de eficiência. Isso é um dom. Indiauara, eu recebi esse nome de um indígena brasileiro. Eu já frequentava grupos xamânicos e esse índio, ele falou para mim, você é Indiauara. Eu perguntei a ele o que significava Indiauara, porque imagino que o nome medicina ele tem a ver com esse nosso dom. E ele me explicou que Indiauara significa rosa. Eu carrego as rosas aqui comigo, né? Eu gosto de deixar como é um símbolo. Esse indígena, ele me viu durante 2, 3 dias em um evento que eu fui fazer a trabalho. Quando eu voltei, né, da tribo para a cidade, algumas pessoas ficaram surpreendidas de o quanto esse nome realmente tinha uma correspondência com a minha personalidade. Hoje eu sou apaixonada pelas rosas, eu não sei se isso despertou em mim, eu já era, eu achava a rosa muito fascinante. Mas hoje eu sou uma jardineira de rosas, então eu já aprendi a fazer poda de limpeza, poda de renovação, fazer a moldagem da rosa como um leque se abrindo para poder despontar mais e mais plantas e flores. Isso é cultivando fora e dentro. Eu honro o Indiauara também em contato com essa planta, porque eu vou aprendendo sobre mim quando eu me dedico a essa planta.
na poda, quando você faz uma poda estrutural, quando você faz uma poda de renovação, eu estou escolhendo desenvolver novas capacidades, novos ramos. Isso tem uma correspondência com o próprio processo de aprendizagem no cérebro, né? Os neurônios, eles precisam, e isso acontece na juventude com mais facilidade, por estrutura, na juventude acontece isso, e durante a vida já adulta, essa plasticidade neuronal, isso já se tornou domínio público, né? Todo mundo fala e sabe sobre isso. Plasticidade nada mais é que o cérebro muda e nós somos capazes de aprender. Quando somos jovens, isso acontece continuamente, porque a gente não tem uma biblioteca ainda de comportamentos para aprender o mundo. Quando a gente é adulto, a gente começa a fazer isso de uma forma diferente. Então, existem vários tipos de plasticidade. Mas, falando do tipo básico, quando você inicia um aprendizado novo, aquilo no cérebro do adulto dá um start que não acontece sempre, que vai gerar os botõezinhos, né, de nascimento de novos ramos. E esses ramos, eles vão ser desenvolvidos. Então, assim, se você não poda a roseira, ela vai fazer isso naturalmente de tempos em tempos, mas muito menos. E o próprio processo de aprendizagem, ele tem essa característica também. Então, quando você introduz um assunto novo, você está gerando esses nascimentos. Isso eu aprendi com a Rosa, eu aprendi com o Indiawara. E é uma forma de honrar essa minha medicina. Nui é como... Indiawara é um substantivo, tá? Como dizer carro. Aí, para dizer carro bonito, eu vou colocar um adjetivo, ou eu posso colocar outras funções gramaticais. Então, Indiawara, Nui, estamos falando da rosa que tem um determinado tipo de qualidade. Nui é o nome de um animal de poder que eu recebi muitos anos depois, através de um sonho. Ele me contactou. E esse sonho depois se tornou um livro, eu vou contar tudo. E foi um sonho muito lindo e um sonho que se desenvolveu em várias etapas. E depois eu fui entendendo que aquele sonho estava conectado com aquele outro, Não foi um sonho repetitivo onde eu sonhei várias vezes a mesma coisa. Realmente foi um sonho de capítulos. E eu conto essa história do sonho no livro. Não só do sonho, como de tudo esse conteúdo que eu recebi a partir de sonhos e visões, onde eu encontro esse animal e desenvolvo com ele um contato muito forte. Eu via o meu ser dentro de uma baía perdida. Eu estava em um barco e era muito escuro, como assim, eu estava realmente num tempo, como dizem os ocultistas, a noite escura da alma. Em uma profunda transformação, foi um tempo de poda, digamos assim. E essa renovação, ela foi acontecendo durante um processo onde eu não estava entendendo que estava acontecendo um processo. Para mim, eu ia vivenciando um passo depois do outro. Então, eu me vi nesse barco e, a algum momento, aquela escuridão, ela era tão grande que eu, em angústia, em medo, eu não sabia nem mesmo onde eu estava. Eu estava numa baía, mas eu não sabia, eu vim descobrir isso depois. Então, de pavor, eu me cobri nesse barco, eu estava fugindo de alguma situação. Quando eu acordei, o mar, que antes estava revolto, estava calmo. E aí eu fui tirando a coberta dos meus olhos e quando eu vi, eu estava numa baía e era um dia ensolarado, lindo. E então eu encontrei um porto seguro. E eu cheguei nesse local e eu não tinha conhecidos, eu não tinha nada que me levasse ali, a parte do fato de que era um porto seguro para mim, que estava à deriva. Então eu, nessa ilha, nesse local, desenvolvi a minha vida por muito tempo e também a relação com esse animal de poder. E eu conto tudo isso no livro Conheça e Desperte o Seu Poder Pessoal, a autobiografia de um ser mágico, que é Indiawara Nui. A princípio, eu não tinha recebido ainda o nome, eu fiz o download dessa situação. Com o tempo, eu fui buscar o significado desse animal de poder. Apesar de ser um animal selvagem, ele estava contextualizado dentro de uma comunidade que era a comunidade esquimó dos Inuí. E ela tinha esse nome de Inuí. Os Inuí, eles são do Polo Norte. O final do sonho realmente é eu com a vida toda constituída dentro dessa comunidade. E um dia eu vi a porta da minha casa
Uma casa no bosque, numa colina, muito verde, muita mata. Na porta tem uma criança loirinha, era um menino. Ele vira para mim e diz: mamãe, vamos ver as flores de lótus. E aí nós íamos em um lago e tinha muitas flores de lótus. E ele me dizia: as flores de lótus, elas se abrem e seguem o sol. E isso era uma coisa que eu pensava que só girassol fazia, e fui pesquisar e realmente é verdade. Então, assim, dentro dos sonhos existe um movimento de download, existe um movimento de processamento cerebral inconsciente e em contato com diversas outras instâncias, tá? Eu tenho elementos para acreditar em sonhos de mensagens, em sonhos premonitórios, em sonhos de ataques espirituais e sonhos de aprendizado também. Diversas vezes em minha vida, coisas que eu sonhei, eu fui verificar se existia, e de repente existia e eu nunca tinha tido conhecimento até então. Isso me faz pensar na ideia de vidas passadas, na ideia de vidas paralelas, tá? A partir disso eu tive esse nome medicina, esse nome mágico. E entre Indiawara e Nui se passaram 9 anos. Quando eu recebi Nui, eu já recebi e escrevi o livro. Eu sentia muito que eu precisava escrever aquele livro. De várias coisas travadas na minha vida, chegou um momento que eu realmente, de tudo que eu fiz, eu não podia fazer mais nada. Eu tinha que aprender a esperar. E aí me foi colocado isso: escreve esse livro. E eu comecei. Eu nunca achei que eu ia nem escrever um livro. Eu fui escrevendo. Ficava sentindo essa ideia de que quando eu terminasse o livro, as coisas iam caminhar. E realmente, 8 meses depois, tudo que estava parado caminhou e o livro estava pronto. Não nasceu da consciência: eu vou escrever um livro. Então, assim, os aspectos da vida, eles têm o yin e yang. É a visão da cultura, da história, da sabedoria oriental chinesa. Mas isso também está na sabedoria ameríndia, e isso é descrito nos livros de Carlos Castaneda como Nagual e Tonal. Nagual é o mundo dos sonhos e Tonal é o mundo da realidade, né, física, de exigências formais. O Nagual e o Tonal, o Yin e o Yang, somos nós mesmos e é tudo. Então, assim, dentro de nós existe e precisa existir um equilíbrio entre essas duas instâncias para que uma possa alimentar, fortalecer a outra. Tonal sem Nagual, Nagual sem Tonal não consegue crescer. Eu conheci mesmo xamanismo, numerologia, tarô, I Ching, Tao Te Ching, Bhagavad Gita, Castaneda, as Brumas de Avalon, Marion Zimmer, a Anita Diamant, que escreveu A Tenda Vermelha, que é maravilhoso. Mulheres que Correm com os Lobos, Mircea Eliade. Eu fui ler antropólogos para poder conhecer também, porque todos esses conhecimentos, eles hoje estão no Nagual, eles hoje são conhecimentos Yin, mas eles são possíveis de aprender também com a nossa parte Yang, com a nossa parte tonal. A antropologia vai estudar, né, e documentar como as diversas comunidades elas fazem a leitura e a utilização desses fenômenos. E o Mircea Eliade, ele fala sobre diversos povos autóctones, seja nas Américas, na Oceania, na Ásia, e ele vai trazendo os estilos mágicos, né, os estilos de interpretação, de medicina mesmo, né? Não existia a medicina catedrática, até que nós criamos a medicina científica, tá? Baseada em evidências, com estudos de controle, contra-controle, estudo cego, duplo cego. Então, antes disso, existia um tipo de medicina, curandeirismo, vamos dar um nome que não seja medicina para poder não chocar, mas assim, existia cura, existiam os curadores, existiam as estratégias de cura. E a antropologia estuda isso, muitas disciplinas vão estudar também esses conhecimentos, a própria disciplina científica e a química, a física, elas vão aprender, a mesma tecnologia, a informática, ela vai beber dessas fontes também.
Steve Jobs, ele idealizou a tela touch e o celular touch a partir de um sonho, uma meditação. Einstein criou a teoria da relatividade a partir também de um sonho que ele teve. A estrutura do benzeno, da química, ele foi recebido em um sonho, onde ele não entendia como aquela estrutura octogonal. Ele teve um sonho que ele estava buscando aprender, entender, aquilo estava desafiando ele, como aquela estrutura do benzeno pode existir, ser octogonal, se ela tinha só 7 paletas. E ele teve um sonho onde tinha uma cobra mordendo o rabo. E aí ele imaginou que eles conseguiam estar em 8 porque era dinâmico. Então aqueles 7 estavam continuamente se movendo e aí formavam uma estrutura sólida de 8 partes. O próprio conceito de átomo, ele vem da sabedoria indiana. Ele está descrito na literatura védica, é o Atma, e é o mesmo desenho. O nome também é muito parecido. Nós, ocidentais, conhecimento científico, ele foi investigar e foi beber isso. Tanto que o nome acabou recebendo o nome de átomo porque a pessoa teve um insight a partir daqueles conhecimentos. A indústria farmacêutica, ela busca também, a partir do contato com os povos da floresta, com os indígenas, ou com mesmo tradições de curandeirismo, aprender determinadas coisas. Uma planta, por exemplo, faz dormir, valeriana, camomila, capim-santo, e aí eles vão e estudam aquilo que as populações descrevem como a planta que faz dormir, que acalma os nervos, para pessoas em momento de crise. Esse tipo de atuação, ela sempre existiu, não era farmacológica, mas essas substâncias, elas foram investigadas e ainda são. A indústria farmacêutica ainda trabalha muito para catalogar esse tipo de procedimento. E não só a farmacêutica, mas a própria indústria da beleza. Dizem que Cleópatra usava leite de asno, que os egípcios utilizavam a ninféa, que a gente chama de flor de lótus. Esses conteúdos, eles são olhados pela ciência de uma forma séria, eles só não são utilizados assim como eles são conhecidos no popular, mas eles são estudados para poder estar verificando o que se pode desenvolver como produtos. Era isso, eu queria apresentar a minha visão de mundo e Indiawara Nui para vocês. E façam aqui perguntas, eu adoro responder perguntas. Na verdade, eu queria fazer um canal onde alguém me entrevistasse sobre esses assuntos. Ia ficar bem mais fácil para mim, porque eu reparei que quando eu estou na live de leitura de tarô, o assunto sai bem mais rápido. Estou ali, e não paro para pensar quase. Esteja na conexão comigo, viu, Júlia? E aí eu faço, aí ali existe uma ponte energética. Quando não existe essa pessoa, o fato de não ter essa ponte energética, talvez não tenha uma pressão, não tenha alguém ali que está aguardando, então eu não vou para a via rápida do cérebro. Então, demora um tempinho para calibrar a intuição. Esses dias na live eu expliquei um pouco sobre a via rápida. O nosso cérebro, ele pode atuar de uma forma consciente, tá? Ou de uma forma inconsciente, a gente sabe. Se você for fugir de um tigre, você não vai fazer cálculo de trajetória, de distância. Eu vou por aqui porque ali tem uma árvore, tem um obstáculo, ou o tigre não vai querer fazer determinada coisa e ali eu vou conseguir me salvar. Porque você vai gastar muito tempo para fazer essa avaliação. E aí naquele segundo o tigre já lhe pegou. Então a natureza e a seleção natural acabou gerando essa forma de você atingir a via rápida. Então, você corre e você faz tudo certinho, o melhor que você podia fazer, porque foi no susto. Claro que você pode treinar a sua via rápida. Tem um jogador de basquete muito famoso, ele falou que ele foi ficando melhor e melhor, porque quando os amigos dele saíam para passear, para fazer viagens, ele ficava por 2, 3 horas treinando arremessos. Então, ele treinou a via rápida dele, ele fez tantas vezes, ele aperfeiçoou a nível consciente, a nível de tonal,
E depois, quando ele estava jogando, ele jogava com o inconsciente, ele estava no nagual, ele estava ativando muito o lado sensível dele. Então, no ato de jogar, quando ele se girava, ele já cesta, 3 pontos. E isso tornou ele mais capaz. Então, assim, nós conseguimos treinar o nosso inconsciente também, através de trabalho duro também. Inconsciente não é só deixar acontecer, tá? Então, assim, ser eu mesma não é só se abraçar a seus defeitos e as coisas que são naturais. Você vai buscar melhorar os seus defeitos, você vai buscar desenvolver novas capacidades, mas você não vai fazer isso renegando. Você vai fazer isso num processo consciente e depois isso vai se tornar também um processo inconsciente, tá? Aquilo que você conhece bem, ela tem a possibilidade de se tornar um processamento inconsciente e você utilizar a via rápida. Quando eu estou fazendo a leitura de tarô que tem uma pessoa na minha frente, via rápida. Eu não controlo, gente. Por enquanto, eu estou fazendo essas leituras assim, sem aparecer. Eu acho que tem muito a ver também com a minha dificuldade de me mostrar no vídeo. Eu fico pensando, poxa, eu vejo as tarólogas. Um dia desse eu vi a Warren, ela falando sobre... Ela fez um desabafo, e aí ela gravou o vídeo enquanto ela fazia a maquiagem dela, e tinham quilos de queime. Passou uma etapa, passou a outra, enquanto ia falando, passando os algodão. Gente, eu já renunciei. É uma dificuldade que eu vou vencer, tá? Mas assim, ainda estou assoberbada de aprendizados novos sobre como lidar com a plataforma, sobre fazer edição, colocar hashtag, tag, título impactante, otimizar o vídeo, a dedicação para poder fazer um trabalho de um mínimo nível é imensa, tá? Então, assim, eu quero dizer para vocês que eu estou me dedicando muito, eu estou gostando muito também. Peço a vocês que busquem ver esse esforço, essa seriedade, essa paixão que eu boto em cada vídeo, em cada atividade. E é difícil, gente, não é fácil. Muitas coisas eu realmente não sabia. Então, por isso, eu nunca tinha pensado em ter um canal no YouTube. Mas eu estou me desafiando, eu estou aprendendo e agradeço a todos vocês que fazem parte desse crescimento. Se vocês gostaram da minha energia, se vocês gostaram do conteúdo que eu estou oferecendo aqui para vocês, por favor, valorizem, curtam, comentem, compartilhem com as pessoas que precisam conhecer esse tipo de conteúdo ou que estão passando por algum tipo de situação e de repente ali vai ter uma mensagem, uma reflexão, alguma coisa para essa pessoa, ou mesmo pessoas que gostem desse conteúdo. Se inscrevam no canal. 90% das pessoas que veem os vídeos não são inscritos. Quando gostarem, dê o like logo, porque senão a gente esquece. Escute os vídeos até o final. Venham fazer parte desse jardim de rosas.